Isso. Boa noite, seres quânticos, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, que todo mundo que está aqui esteja bem, esteja completo. Os encontros aqui, eles costumam levar em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, para não ficar cansativo, né? Para vocês não saírem daqui exauridos, muito pelo contrário, eu quero que vocês saiam daqui hoje com mais energia, com mais disposição e principalmente colocando em prática tudo que foi aprendido aqui. Claro que dentro da dinâmica, dentro do movimento que a gente vai fazer, já vai gerar resultado, já vai gerar transformação. Inclusive, no final, a gente abre para perguntas ou para a pessoa compartilhar, né, a expansão que ela teve, o resultado que ela teve, então é bem interessante. Eu sou William Sartori, sou especialista em comportamento humano, na verdade eu venho estudando isso já há muitos e muitos anos, nos últimos anos para cá, um pouco mais aprofundado, afinal eu sou muito curioso para entender da onde vêm os meus pensamentos, da onde vêm as minhas crenças, da onde vêm os meus sentimentos, então sempre estudei muito, muito mesmo sobre isso. E de um tempo para cá, pude conhecer pessoas maravilhosas, uma delas estava aqui agora, né, professor Hélio Couto, onde ele explica um pouco mais essa questão da física quântica, um pouco mais dessa realidade última, né? A gente estava falando agora há pouquinho, inclusive, sobre as leis do universo. A gente acha que não existe lei no universo? Existe, assim como existem as leis de trânsito. E vamos supor, você vai lá para um outro país onde existe a rua de mão inglesa. Você sabendo ou não sabendo dessa lei, você vai ter que seguir ela. Ou se você entrar lá naquela rua de forma errada, né, para quem não sabe, é trocar dos lados, você vai tomar uma multa. Então, independente se você conhece ou não as leis do universo, elas estão no comando, elas estão afetando a sua vida diariamente. Então, hoje a gente vai falar de um tema bem importante, porque esse tema, né, relacionado a vícios que eu quero trazer aqui, ele está completamente ligado às nossas crenças, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então, eu vou fazer uma dinâmica com vocês muito poderosa, onde eu quero que vocês sempre se coloquem como observadores, ok? William, como assim? Em vez de você ficar olhando em primeira pessoa, você vai ficar olhando em terceira pessoa. Porque a gente geralmente vive, né, aqui, eu, William, eu, Conceição, eu, Tati. Não, não, não. Sai um pouco. Faz esse exercício aqui agora. Como eu vou fazer isso, William? Em vez de eu ficar olhando eu aqui falando, expressando, comece a observar eu por trás, observando esse encontro que essa minha persona está fazendo nesse momento. Isso é uma coisa que você vai praticando, você vai treinando, tá? Mas eu não quero que você olhe em primeira pessoa, por quê? Porque você vai entrar em vários processos de autossabotagem. Ah, não é bem assim, não é desse jeito. Ou você vai criar justificativas. Ah, por isso que eu faço isso, William. É por causa disso que eu repito esse padrão. Mas enquanto você estiver nas justificativas, as crenças estão no controle. Então, quando você olha como terceira pessoa, você olha de fora, tudo vai ficar muito mais fácil de resolver. Por que geralmente quando a pessoa está no meio do furacão, no meio do desafio, ela não consegue superar, ela não consegue passar daquilo? Porque ela está completamente envolvida. Sendo que se ela parasse um segundo e conseguisse respirar e olhar de fora, opa, será que eu preciso me preocupar tanto assim? Será que essa pessoa que está ali, ela não pode agir de uma maneira diferente? Isso muda completamente o jogo. Isso é um exercício que eu estimulo vocês a fazerem. Então, quando eu for fazer isso aqui, vocês vão observar, não só de forma superficial a nota que você vai dar mediante a dinâmica que a gente vai fazer, mas as crenças e principalmente os sentimentos que vêm enquanto você está fazendo essa dinâmica. Tá entendendo? Eu quero que você não olhe de maneira superficial, porque se você olhar de maneira superficial, você vai ter respostas e resultados superficiais. Se você olhar de maneira profunda, de fato, uma única pergunta, uma única questão aqui pode mudar completamente a sua vida. Isso é muito particular, porque cada um aqui tem vícios, crenças, pensamentos completamente diferentes. Então, sabe as pessoas que estão do lado dessa câmera? Não vale a pena você ficar se questionando, ou julgando, ou olhando e tentando entender. Não, não, não. Você veio aqui para se entender, você veio aqui para se curar. Enquanto eu estou falando com vocês, eu também vou fazer a dinâmica. E o que eu vou focar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso transformar essa área aqui da minha vida? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido para todo mundo? Boa noite para todo mundo que está entrando, né? Eu não vou conseguir talvez falar o nome de todas as pessoas que estão aqui, mas parabéns porque você tomou a decisão de fazer parte desse movimento. A Vivi está aí, enfim, várias pessoas estão entrando e participando. Fico muito, muito feliz. A Mari também está aí, bom demais, tá?
A dinâmica ela é muito simples. Ela é baseada no formato da roda da vida, que muitas pessoas já fizeram aqui. Só que você não vai precisar fazer a roda da vida, nada disso. Você vai simplesmente ouvir o meu questionamento e você vai dar uma nota para isso. Tá? Eu vou ser bem objetivo, por quê? Porque eu quero, depois dessa dinâmica, aprofundar mais com vocês. Tá bom? Mas eu sou obrigado a trazer dois questionamentos. Duas coisas são fundamentais para quem está aqui hoje. Vamos lá. Primeira pergunta filosófica que deve estar aí na sua agenda, deve estar aí escrito. Por que nós temos vícios? Ou o que são vícios, né? Que seria uma pergunta interessante. Mas por que nós temos os vícios? Por que a gente faz isso, William? Por que a gente criou esse padrão, esse vício? O nosso cérebro, para quem já estudou um pouco sobre isso, né? Algumas pessoas já viram alguns vídeos que eu compartilhei. Tem uma estudiosa fantástica e ela fala que o nosso cérebro, ele consome 20% de tudo que a gente, né, coloca para dentro, vamos dizer assim. Ele consome muito. É uma máquina poderosa, mas ele consome muito. 20%. Então, o que ele faz? Para gastar menos energia, ok, ele tenta repetir padrões. Então, a gente repete esses padrões, principalmente de sentimento, porque é mais confortável. E aí o nosso cérebro gasta menos energia. E é por isso que todo dia você vai dormir e você cocria no dia seguinte, basicamente, uma vida similar. Porque seria muito desgastante, seria muito exaustivo você cocriar coisas diferentes. Aqui eu não vou aprofundar muito nessa parte, que eu falei uma coisa interessante, mas não vamos se atentar a isso. Vamos se atentar no seguinte: o nosso cérebro quer economizar energia. Então é por isso que a gente cria vícios. Porque é um padrão que a gente, depois de um tempo que a gente está tão viciado, sabe qual que é o pior vício? Aquele que você nem percebe que você tem. Aquele que passa tão automático que você fala assim, mas eu sou assim, William, eu sempre fui assim. Esse é o normal. Não, não é normal. Tudo que eu vou falar aqui hoje, todas essas áreas, não é normal se você repete esse padrão. Então, sim, vai dar mais trabalho, vamos colocar assim, ó, entre parênteses, vai dar mais trabalho quebrar os vícios. Não dá mais trabalho vocês estarem aqui hoje, segunda-feira, estudando, se desenvolvendo, comparando com outras pessoas que estão lá assistindo aquele mesmo programa de TV, ou aquele mesmo jogo de futebol, ou aquela mesma coisa? Claro que dá, porque aqui você vai, sabe, colocar o seu cérebro para raciocinar, para pensar, para se desafiar. E tanto que tem gente que consegue fazer isso aqui por um tempo e depois, opa, tô com medo agora, não quero aprofundar mais, não quero continuar nisso, porque eu tô cansado, cansei. E aí a pessoa tem que dar uma pausa, reverberar tudo aquilo na vida dela para depois ela voltar, porque ela não dá conta, porque é muita coisa. Nós somos feitos, né? A Rô sabe melhor do que ninguém ali, de muitas camadas. Então, hoje vocês vão identificar algumas camadas, mas não quer dizer que vai ser todas. Vocês têm que continuar cavando, não de forma negativa, não só buscando coisas ruins, mas se a sua vida não vai para frente, talvez tenha uma camada, sabe, uma coisa enraizada lá muito profundamente. Então, muitos desses vícios, eles vieram principalmente das relações com seu pai, com a sua mãe, de coisas que você viveu na infância. E aí você associou aquilo e repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu, porque isso gasta menos energia. É uma questão de autonomia. E o nosso cérebro, ele é muito inteligente. É o que eu falo para todo mundo, e vou deixar uma recomendação de livro. Né? Tem um livro muito bom chamado Cartas de Cristo. Eu sempre cito ele aqui, por quê? Porque ele explica na carta 7, capítulo 7, o que é o nosso ego, por que o nosso ego foi criado. E o nosso ego, ele é extremamente importante. O seu ego, ele é extremamente importante. Porque muita gente da espiritualidade, em algum lugar, vai falar assim, Gilda, não tenha mais ego, elimine o seu ego. Não existe essa possibilidade. Você não vai eliminar o seu ego é extremamente importante. A questão é, ele está no comando, ele está no controle, ou você está no controle? Aí é a grande questão. Muitas pessoas, o ego está no controle. E aí a pessoa não faz. Ou não age, ou não movimenta, ou não sei o quê. Então é buscar a gente estar no controle e deixar o ego no cantinho dele. Por quê? Porque ele é importante. Em momentos de sobrevivência, é o ego que vai te salvar. É o ego que vai te ajudar para você, opa, se segurar. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? O ego te conhece melhor do que você mesmo. O ego, vou repetir, para quem quiser anotar isso. O ego te conhece melhor do que você mesmo. E ele cria justificativas que parecem racionais para você se manter no mesmo padrão, no mesmo lugar. E que cérebro que a gente está usando aí? O cérebro reptiliano. Aquele do padrão, do automático, né? Um dia a Rô pode vir aqui e dar uma aula show só sobre isso, porque é um assunto que não tem fim. Mas vamos falar de forma bem menos é mais, simplificar. O cérebro reptiliano
está naquele automático, está naquele estado de sobrevivência. Então, muitas pessoas hoje estão no estado de sobrevivência. E todo o sistema é feito para a pessoa ficar no estado de sobrevivência. Alguém está com dívidas financeiras, está com desafio financeiro? Que botão que liga ali? Da preocupação, será que eu vou dar conta? Não sei o quê. Tá ligando o quê? O modo sobrevivência. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí as pessoas vivem o dia inteiro no automático. Como é que eu vou fazer? Como é que uma pessoa dessa vai conseguir soltar, respirar, deixar fluir o fluxo da vida? É desafiador. Relacionamentos é onde a Matrix pega bastante. Relacionamentos é um dos maiores desafios que tem. Então, tudo que é feito, que é postado nas mídias, nos filmes, nas coisas, são para passar uma visão específica para as pessoas, inclusive de relacionamento e tudo mais. E aí, hoje em dia, a gente pode ver, grande maioria dos relacionamentos estão quebrados, estão dando errado, estão saindo. Por quê? Porque a pessoa não se conhece e vai querer se envolver com outra pessoa. É matemático, não vai dar bom. Não vai ser bom para alguém. Então, tudo isso, tá, que eu falei aqui agora, é interessante para a gente entender por que nós temos esses vícios. Porque é uma maneira do cérebro facilitar a nossa vida. O vício, ele facilita a nossa vida. Concorda comigo? É automático. Eu nem reparo. Ah, eu tô ali. Aí no dia seguinte eu faço a mesma coisa. Aí no dia seguinte eu faço a mesma coisa. Então eu vou fazer a dinâmica aqui, vocês vão identificar esses vícios, tá? Mas vamos lá. Mais uma pergunta filosófica para quem gostou dessa primeira. A segunda ela é mais interessante ainda. Tá, William? Eu entendi e tal, mas por que a gente é apegado aos nossos vícios? Por que a gente tem apego aos nossos vícios? Gostei do incenso, Kelly, vai ser importante hoje. Trabalhar o lado energético. Por que você é apegado aos seus vícios? Por que você acha que você é apegado aos seus vícios? De forma bem honesta. Porque eles te representam, William, mas esse sou quem eu sou. E eu sou assim, não sei o quê. Você tem até orgulho de falar, eu sou assim. E aí você se mantém ali. Por quê? Porque você precisa de uma identidade. Você está desconectado dessa fonte criadora, do todo. Você acha que é só você e você, né? O self. E você está apegado aos vícios. Os vícios, eles são tão importantes que eles te representam. Quem sou eu sem os vícios? Já parou para se questionar? Será que você vai sair daqui hoje à noite e querer de fato fazer essa transformação, essa reprogramação que a gente vai fazer? Porque quem será a Gilda? Quem será a Tati? Quem será a Conceição? Quem será a Carmen sem esses vícios? Quem será que eu vou ser? Por isso que muita gente se sujeita a estar no relacionamento abusivo durante muito tempo. Por isso que muita gente se sujeita a não querer crescer profissionalmente, ter sucesso, porque ela é viciada naquele fracasso, se acostumou com aquele padrão e ela fala, para os outros até dá certo, para mim não. Ela é viciada em reclamar, ela é viciada em se vitimizar. Então, entende que às vezes você tem esse apego com vício, que é o ego ali, né? Ele tem esse apego com vício porque é mais confortável e é quem eu sou. Ele tem uma grande dificuldade de, sabe? De buscar a centelha, de buscar ser quem ele realmente é. E pessoal, qualquer dúvida que tenha, faz a perguntinha aqui, ó. Toda vez que eu participo de uma aula, a primeira coisa que eu faço é, putz, o que o William falou de centelha? Eu vou ali, anoto a pergunta, e quando eu abrir para perguntas, você faz essa pergunta que pode ser a dúvida de várias pessoas, para expandir. Porque tem gente aqui que eu falo centelha, entendeu? Tem gente que eu falo centelha e falou, meu Deus, William. E eu estou tentando simplificar o máximo possível, mas eu tenho que passar a informação dessa forma, porque vai abrindo aí no seu campo. Por mais vezes que você não entenda racionalmente algumas coisas, o segredo não está, muitas vezes, em entender racionalmente. De fato, a evolução ela é muito mais sobre sentir do que compreender racional. Tanto, na verdade, o nosso maior problema é tentar levar tudo para o racional. É onde a gente está perdido. É onde a gente cria expectativas, é onde a gente se frustra, é onde a gente fica triste. Por quê? Porque a gente está com dificuldade no sentir. É tão mais fácil sentir, né? É tão mais fácil eu vou para tal lugar porque eu sinto que eu tenho que estar naquele lugar. Eu vou fazer tal coisa porque eu sinto que eu tenho que fazer isso. Em vez de você ficar tentando racionalmente, que nem você fica o dia inteiro trabalhando esse cérebro para criar resposta que às vezes não existe. Não existe uma resposta racional, muitas vezes, para muitas coisas. É mais sobre sentir. Então, quando eu falo de centelha, e sair desse padrão do ego, é algo que, quando você está num encontro como esse, você vai trabalhando e trazendo clarezas. Mas começa a sentir. Começa a sentir onde você tem que estar, as respostas que você tem que buscar, as perguntas que você tem que fazer.
Os movimentos que, por mais que pareçam um grande esforço no primeiro momento, vão te levar para encontrar essa centelha, que é a sua essência, que é o seu ser na grande realidade, né? Essa conexão com a fonte, que a gente fala bastante aqui. Tá fazendo sentido para todo mundo que eu tô falando? Tá encaixando? Dá um joia, se não, né? Meu Deus, por favor. Vamos para a dinâmica, então, para a gente chegar hoje, já chegar sem enrolação. Hoje vai ser vou fazer e acontecer, tá? Eu vou pegar minha colinha aqui e como é que vai funcionar essa dinâmica. Eu vou falar, não vai dar tempo de você anotar, porque a gente levaria muito tempo se eu desse esse tempo para anotar. Fiquem tranquilos, isso tudo eu vou passar no grupo depois. Vou passar lá no grupo todas essas falas e você só vai colocar número 1, dei nota tal, número 2, dei nota tal, número 3, dei nota tal, tá bom? Como é que eu vou dar essa nota, William? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês, deixa eu abrir aqui minha colinha que eu quero que fique bem específico, tá? Minha colinha tá aqui, ó. 0, você vai dar nota 0 para quando isso não faz parte da tua vida, não faz sentido nenhum. Sabe? Nada a ver, William, isso aqui não combina comigo. E 10, você vai dar nota 10, no caso, né, a nota máxima, se isso domina a tua vida frequentemente, se isso realmente é um vício, uma coisa ali que tá todo dia. Então, 10 seria a nota do vício máximo, nossa, eu tenho esse vício constantemente, e 0 seria tipo assim, não existe esse vício. O que é importante sobre essa dinâmica? Você não está fazendo para o William, você não está fazendo para a Rô, você não está fazendo... O universo está te observando. Aqui é o momento de você com você mesmo. Então, a nota que você vai dar não é para parecer bonito para a pessoa que está do seu lado, não é para parecer bonito, é para você ser íntegro e honesto. Pontos de equilíbrio. Nem se exaltar demais, no sentido assim, nossa, me edificar demais e tal, né? E dar notas que eu não estou sendo honesto. E nem se diminuir demais também, porque tem muitas pessoas que têm esse desafio, né? A pessoa se coloca tão numa situação que ela se diminui. Então, tenta encontrar o ponto de equilíbrio. Geralmente, a intuição ela é rápida. Por isso que eu não vou dar tempo, entendeu? Eu vou falar número 1. O que você sente? Que nota você dá? Lembrando, eu vou fazer junto para dar tempo de fazer a dinâmica certinho, tá? Então, a gente explicou por que nós temos os vícios e por que a gente é apegado a esses vícios. Agora, vamos identificar, porque aqui, vocês entraram na aula por algum motivo, né? A aula falava sobre esses vícios. Vocês devem identificar alguns. Só que eu quero, através dessa dinâmica, que você talvez descubra outros que você nem sabia que você tinha. E principalmente, lembra lá do observador? Que você observe os pensamentos e os sentimentos que vêm. Porque aí você vai descobrir suas crenças. Vem crença de limitação, vem crença de julgamento, vem crença de dúvida. Anota. Além da nota que você vai dar, anota esses insights, essa observação que você está fazendo sobre você mesmo. Você é o observador e a partícula ao mesmo tempo. É muito louco isso, né? Você é o observador e você cria a sua realidade ao mesmo tempo. Enfim, é algo lindo, pessoal, é lindo, mas assim, a gente complica. Tanto que o professor Hélio Couto, ele fala assim, nossa, é tão bom dar aula para as crianças, que as crianças entendem tão facilmente, o adulto ele complica, né? Porque a gente colocou tanta camada, tanta máscara, tanta coisa para complicar, que a gente emburreceu em muito aspecto. Então, simplifica as coisas. É isso, é matemático, é assim, ó, 2 mais 2 é 4. Não tenta inventar moda que é 5, que é 10, é ilusão isso aí. Tenta simplificar a sua observação sobre você, que geralmente a resposta está no básico ali. Não tenta colocar camadas e camadas para você não olhar. Simplifica, tá? Então vamos lá. Eu vou falar isso, tá? E essa dinâmica ela é bem forte, tá? Porque vai trazer muitas clarezas. Então aqui a gente vai fazer essa avaliação dos vícios invisíveis. Por quê? Porque alguns você já veio, você pode até notar, poxa, William, eu tenho vício em não sei o quê. Pode fazer isso agora até. Eu tenho vício em não sei o quê. Eu vou dar um exemplo meu que eu tenho, às vezes, no automático, que eu já vem melhorando muito, graças a Deus. Mas vamos lá, eu tenho vício no julgamento. Eu olho para alguém, uma situação, algum vídeo que eu olho no YouTube, é meio que no automático. Eu já crio um julgamento daquilo. Eu crio como se eu fosse superior ou como se eu fosse alguém para julgar alguém. Se nem Deus, que é a fonte, julga a gente, ele aceita a gente do jeito que a gente é, entende a nossa limitação, nosso processo, quem sou eu para julgar outra pessoa? Certo, errado, bom, ruim, eu tô... Sabe? Outra. Esse julgamento pode ser não dos outros, mas interno, muito pesado. Vivendo se julgando, vivendo se cobrando. Então, eu tenho essa clareza de que eu tenho isso aqui e eu venho melhorando muito, graças a Deus. Então, o primeiro fato é você identificar, tá? É isso que essa dinâmica vai fazer, além dos que você já anotou aí. Putz, eu tenho vício em reclamar, eu tenho vício em me sentir culpado, que é outro que eu venho trabalhando.
Eu tenho um padrão, tenho uma tendência a entrar numa frequência de culpa. Então, eu tenho o vício de me sentir culpado pelas coisas. Então, eu tenho que quebrar. E engraçado que várias situações vêm para eu quebrar esse vício. Para ver se eu não me sinto culpado mediante aquilo. Deu? Por que eu estou me sentindo culpado? Para quê? E aí a gente vai trabalhando, tá? É no dia a dia que a gente vai fazer, de fato, a nossa maior reprogramação do orar e vigiar. Mas hoje eu vou ajudar vocês a isso. Então, o primeiro passo, identificar. Sem identificar, não existe cura. Tá bom? Vamos lá. Número 1. Anota o número 1 aí, e aí depois lá no grupo vocês vão receber. Vício em reclamar. Quanto você reclama das pessoas, da vida, do governo, do trabalho ou das circunstâncias? Ai, não tá bom para mim. Ah, não sei o quê. Ah, esse governo não presta, não sei o quê. Ah, essas pessoas não conseguem fazer esse negócio direito, não sei o quê. De 0 a 10. Sendo 10 o máximo, sendo alguém que reclama muito. E 0 sendo alguém que não reclama nada. E alguém consegue lembrar de alguém que é assim? Você daria nota 10 para aquela pessoa, não julgando, mas aqui de forma analítica, né? Como é que é a vida dessa pessoa que vive reclamando? Como é que é a vida dessa pessoa que é viciada em reclamar? Ah, o primo tá aí também, legal, muito bom. O primo tá aí, a Kelly tá aí, várias pessoas legais aqui. Manda coraçãozinho, pessoal, um joia, um comentário que está fazendo sentido para vocês, todo esse nosso encontro. A Lucimara tá aqui também, muito bom. Meu Deus, eu acho que eu já fui essa pessoa em alguns momentos. Hoje eu não sou assim, de verdade. Mas, meu Deus, o vício na reclamação, qual que é o perigo dele? É uma frequência muito baixa. Se você é viciado em reclamar, a sua vida não vai para frente. Você está travando a sua própria vida. Você está sendo o algoz, né? Você está sendo o obsessor de você mesmo. Não tem ninguém te obsidiando, é você mesmo. Ah, William, mas às vezes vem uns pensamentos, uns sentimentos que eu não sei de onde que vem. Ótimo. O que você vai fazer? Vem um pensamento que você fala assim, nossa, não sei, isso aqui é meu. Cancelado, cancelado, cancelado. Cancela esse pensamento de reclamação. Ah, William, mas eu convivo com pessoas que vivem reclamando, é difícil não reclamar. Você atrai o que você transmite, é uma frequência. Enquanto você ficar permitindo que pessoas que estão ao seu lado vivem reclamando, você vai atrair pessoas que reclamam, reclamam, reclamam mais e mais. Você tem que cortar essas pessoas. Infelizmente. Ah, mas é impossível, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Respira e tenta mudar de assunto e tenta fazer outras coisas. Enquanto a pessoa está falando, vai cancelando as reclamações, não entra na frequência, porque se alguém começa a reclamar perto de você e você começa a reclamar junto com essa pessoa, adivinha? Ela venceu. Ela fez você entrar na frequência dela, em vez de você, através da sua informação, do seu conhecimento, fazer ela elevar a frequência dela. Jesus Cristo. Vocês acham que ele permitia que alguém ficasse. Tem até uma parte ali do The Chosen que é bem interessante, né? Que os discípulos estão brigando para saber quem que é o melhor e não sei o quê, aquela discussão boba do ego, né? Do humano. Chega Jesus Cristo, que é, né? O ser mais crístico que a gente conheceu passando aqui na Terra. E ele acha aquilo uma tão bobagem, tão pequeno, e ele começa a falar o quê? Coisas para elevar, para eles olharem para si mesmos, para eles se melhorarem, e não ficar nessa competição, nesse ego. Então, o número 1, para repetir, para quem não pegou, é vício em reclamar. Quanto você reclama das pessoas, da vida, do governo aqui principalmente, né, que é um desafio, do trabalho ou das circunstâncias. De 0 a 10, que nota você dá? Tá? Quem quiser compartilhar uma vez ou outra no chat, fica à vontade também. Se você quiser, não tem essa obrigação. Número 2, olha que interessante essa daqui. Vício em julgar. Quanto você critica, condena ou aponta defeito dos outros? Deixa eu botar minhas notas aqui, que eu vou botar minhas notas aqui também. Número 1. Perfeito. Vício em julgar. Quanto você critica, condena ou aponta defeito nos outros? Ai, ai. Vamos explicar isso aqui também, que eu vou ponto por ponto e vou explicando o que cada um desses faz. Vou repetir essa frase porque ela mudou minha vida. Se Deus, que é a fonte criadora, que assim, sabe? Não cai uma única folha de nenhuma árvore nesse universo gigantesco sem que ele saiba. Ele não julga a Rô. Ele não julga. Não sei o que a Rô fez hoje.
Ela pode ter se julgado, ela pode ter se cobrado, alguém olhou de fora e julgou, alguém falou mal dela, nossa, não dirige bem, não sei o que, qualquer coisa. Se Deus, que é a perfeição, é a fonte criadora, não julga ela, né? Quem somos nós, tão pequenos, tão limitados, com uma visão tão limitada da vida, da nossa própria expansão de consciência, para julgar alguém, para se julgar? Coloca uma nota aqui também, de repente, para auto-julgamento. Se você é viciado em ficar se julgando, porque o que você está fazendo quando você está se julgando? Nunca é bom o suficiente. Isso geralmente vem lá de pai e de mãe. Você quer a aprovação do pai, da mãe, você não teve na infância e você ficou ali se julgando, se julgando. O que acontece com uma pessoa que fica se julgando toda hora? Não vai para frente, não cresce profissionalmente, não sente que é bom no relacionamento, então não importa se ela recebe a pessoa mais maravilhosa no mundo na frente dela. Se ela fica se julgando, se ela fica se cobrando, vai dar ruim. Observem os padrões, deem as notas honestas para vocês, tá? Número 3. Vício, esse aqui eu vou dar uma nota alta para mim. Eu tô melhorando, graças a Deus, mas assim, ó, vício na culpa. Quanto você se culpa por erros do passado, principalmente, que a gente fica preso na culpa dos erros do passado. Que nota você dá para o número 3? Essa eu vou dar uma nota alta aqui para mim. Já melhorei bastante. William, qual que é o perigo desse aqui? Ah, então, acho que isso aqui não me afeta, William. Tem uma nota aqui, mas não... Por que isso aqui é um vício ruim da culpa? Uma das frequências mais baixas que você pode ter é a frequência da culpa. Tá lá para vocês terem uma noção, mais vale você estar na frequência da raiva, porque você pode direcionar a raiva, você pode movimentar com a raiva, do que a frequência da culpa, porque a culpa ela te paralisa, a culpa ela te faz se colocar no estado de muita inferioridade, de vítima, de limitação. Tem perguntas que eu vou fazer aqui, tá, pessoal, que vai parecer repetitivas, mas não são, é para aprofundar um pouco mais, então fiquem atentos. Então aqui é específico da culpa. Culpa é um sentimento muito ruim. Se você sente culpa ainda, se você tem esse padrão, a gente vai fazer o trabalho aqui de reprogramação daqui a pouco, mas assim, me chama no particular, porque eu sei o quão ruim é viver nessa frequência, assim, é muito ruim mesmo, e a gente precisa se libertar, tá? Todos nós. Eu já fiz um pouquinho mais, mas não quer dizer que tá perfeito, mas assim, é por isso que a gente tem que estudar e se desenvolver. O caminho não é um único dia, né? Tem até uma frase que eu deixei aqui, deixa eu compartilhar com vocês antes de continuar, que eu gostei dessa frase. Vou compartilhar a tela inteira aqui com vocês, ó. Quero que vocês lembrem disso aqui. A transformação não acontece em um único encontro. Ela acontece quando você permanece tempo suficiente dentro da frequência certa. Então não adianta eu vir aqui hoje, por exemplo, elevar minha frequência com a reprogramação, movimentar, e amanhã eu voltar para esses padrões. Por muito tempo você se desprogramou, por muito tempo a Matrix e tudo que acontece aí fora, e você mesmo foi fazendo com você foi se limitando, você foi criando as suas próprias amarras mentais. Então não é um dia, um único encontro, uma única reprogramação, ou visualização, ou fala sistêmica que vai, nossa, mudou completamente meu jogo. É constante. Os terapeutas que estão aqui na sala sabem do que eu estou falando. A pessoa escuta, ela escuta de novo. Hoje eu estava falando com um amigo, o Roberto, ele falou, nossa, William, os atendimentos que tu fez comigo lá atrás, pô, na época, assim, parecia que eu não conseguia sair do lugar, não conseguia entender, não conseguia mudar. Só que depois de um tempo, assim, parece que as coisas começaram a fluir, parece que eu comecei a modificar. E eu falei, é isso, porque tu consegue soltar depois. Hoje, muita gente aqui vai descobrir um vício e vai, ao invés de se curar, se pressionar. Não faça isso. Não faça isso. Porque, vou até já mostrar essa imagem, que eu também queria compartilhar com vocês, que eu tive a intuição de fazer ela antes do encontro. Não se cobre, a gente não está aqui para se cobrar, tá? Por quê? Quem você está se tornando, vou deixar quem quiser anotar ou printar, quem você está se tornando é muito mais importante do que quem você foi até aqui. Então, todos esses vícios que a gente está falando, se você teve, ficou lá atrás. Deixa eles lá atrás. Esse passado, esses arrependimentos, ou esses vícios, esses medos, culpas, desculpas, limitações, deixa lá para o passado, para de repetir. Daqui para frente você vai focar no seu propósito, na disciplina, nos novos hábitos, na mente forte, no autoconhecimento, que é o que você está fazendo aqui hoje, na paz interior e na liberdade. Entende? Mas para isso você tem que se desapegar desse seu eu do passado.
Você tem que se desapegar desse seu eu do passado. E eu sei que é desafiador. Eu sei que parece impossível, mas é possível. Você só está muito tempo nessa frequência. E você vai agora começar a acessar essa nova frequência. Como? Se reprogramando, orando e vigiando todo dia, se fortalecendo todo dia, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá, número 4. Quero ver quem tem esse aqui. Vício, número 4, tá? Vício na vitimização. Quanto você se sente que a vida está sendo injusta com você? Quanto você sente que a vida está sendo injusta com você? Ó céus, ó vida, né? Tinha aquele personagem, inclusive, que tinha essa fala. Então, número 4. Quanto você ainda está brigando com Deus, vamos dizer assim, ou com você mesmo, por se sentir inferior, se sentir limitado, sentir que a vida não está andando para você. E é muito interessante nessa dinâmica, a gente vai observando, porque o ideal seria você dar nota 0 aqui, mas se ainda no dia a dia acontece, ainda tem esse vício que foi criado no momento, mas é possível você ficar sem, tá? Lip e Hard, o desenho. Não conheço mesmo. Não é da minha época, aquele veio não sei mesmo. Legal. Ó, vamos lá. Quem ficou espantado com a nota que deu para o número 4? Levanta a mão para eu saber. Levanta a mão digital, porque eu não vou conseguir ver todo mundo. Legal, interessante. Observe. Por que que eu fiz isso? Que é um dos mais sutis. É automático. É quase automático, esse da vitimização. Número 5. Vício na preocupação. Quem aí é preocupado? Vício na preocupação. Quanto tempo você passa imaginando problemas que ainda nem aconteceram? Quanto... Olha que interessante, olha o perigo dos nossos vícios. Eu, graças a Deus, já me curei desse. Esse aqui era um desafio antes, mas não é mais, graças a Deus, não é mesmo? E ó, posso garantir para vocês que faz diferença. Porque isso suga a sua energia. Se você der uma nota alta para isso, isso está roubando a sua energia. Isso está fazendo com que você produza menos, que você cocrie uma realidade melhor, que você... Qualquer coisa, seja um relacionamento, seja dinheiro, seja saúde, seja conexão, né, com lazer, com a natureza, porque você está perdendo tempo se pré... A própria palavra já diz, né? Pré-ocupação. Eu me preocupo com aquilo. É que nem os nossos medos, muitas vezes, né, eles não são reais, mas na nossa mente ele é real. Então, lembra, não existe diferença do que está na nossa mente para a realidade. Se eu fechar o olho aqui agora e eu visualizar certa situação, para minha mente, para o meu cérebro, aquela situação aconteceu. Tanto que uma das técnicas mais poderosas para ser um co-criador e tudo mais é a visualização. Tá bom? Mas então, se todo dia eu fico emanando preocupação, se eu estou vibrando na frequência da preocupação, o que eu vou co-criar? Justificativas que fortaleçam a minha preocupação. Aí você não entende que você está todo dia criando um problema, ou um desafio financeiro, ou um relacionamento mal sucedido, porque você está todo dia preocupado, então você está criando isso. Padrão, 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 padrão. Vamos quebrar esse vício, vamos quebrar esse padrão. Boa noite, Orleide, que bom que está por aí também. Separei vários aqui, pessoal. Não sei se vai dar tempo de fazer todos, mas vou fazer 10 pelo menos para fazer a dinâmica com vocês. De repente, no grupo, depois eu compartilho o restante e vocês vão continuar fazendo, tá? Ó, aqui entra um pouco do que eu falei. Número 6. Vício no medo. Quanto suas decisões são guiadas pelo medo de errar, perder ou ser rejeitado, rejeitada. Vou repetir. Número 6. Vício no medo. Quanto suas decisões são guiadas pelo medo de errar, perder ou ser rejeitado. Essa é forte. Quem aí tem vício em medo? E olha que interessante aqui, medo da rejeição, medo de errar, medo de não dar conta, medo de perder aquilo que eu tenho. Isso aqui eu me surpreendi com a minha nota, que é uma coisa que a gente não observa, mas a gente tem, né, alguns vícios. Interessante. Quem surpreendeu com a nota no número 6? Levanta a mão aí para eu ver. Alguém? Surpreendeu? Ninguém? Fernanda? Ó. Lembrando, o professor Hélio Couto, ele cita algumas coisas. Quais são os nossos maiores medos?
Medo da velhice, né? Medo da morte, medo da velhice, medo de ficar sozinho. Esses medos, eles dominam a sua mente, eles estão aí constantemente, ou você conseguiu se desapegar disso? Tá só deixando, né? Tá soltando, tá vivendo. Se sim, parabéns. Ai, medo que um parente meu morra, um medo que não sei o quê. Sabe, não é que você não possa ter a questão do vício, é ele dominar a sua vida. Então, quando é excessivo, é ruim. Quando, né, vem um pensamento ou outro, é natural. Mas o problema é ele ser excessivo, ele está aí todo momento. Número 8. Aqui vai pegar muita gente. Eu queria ver o rosto de todo mundo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, antes de falar essa, eu quero ver todo mundo. Consigo ver mais gente aqui? Não consigo ver mais gente? Como é que eu vejo mais gente? Queria tanto ver o rosto de todo mundo aqui agora. Ai, ai. E esse é sutil, tá? A norma tá aí também, muito bom. Número 8. Aquele número 8, parece aquele programa de solução. Número 8. Número 8, não? Falei errado? Ah, falei errado, número 7. Então é depois. Número 7 é tranquilo ainda. Vício na procrastinação. Quanto você adia aquilo que sabe que precisa fazer? Quem é viciado na procrastinação? Essa daqui é mais tranquilo. Já foi pior. Aí lembrando, né? Entra um pouco da cobrança aqui. Cuidado, olha a linha tênue das coisas, mas vício na procrastinação, número 7. Deixa eu ver que nota eu dou para isso. Tô mais produtivo. Lembra, é hoje, tá? Você vai dar nota por hoje. Tá. Agora o número 8. O número 8 é mais divertido. Mas eu quero ver o rosto de vocês enquanto eu tô falando. Número 8. Deveria ter. Na próximo encontro eu vou achar aqueles barulhos do Silvio Santos para fazer. Como se fosse a pergunta, né? Número 8. Vício na aprovação. Quanto você precisa que os outros concordem com suas escolhas? Número 8. Vou repetir. Vício em aprovação. Quanto você precisa da validação que as pessoas concordem com as suas escolhas? Eu sei que muita gente aqui já está bem curada disso e é muito bom, né? Mas a gente olhando a nossa história, a gente consegue também falar, nossa, graças a Deus, mas ainda tem muita gente presa nisso. Se libertem, pessoal. Eu diria que esse aqui de todos, eu diria que o número 8 é o que mais está travando e paralisando a vida das pessoas. Ainda mais no dia de hoje. Eu confesso que eu já desliguei esse botão. Até dei uma nota aqui para, né? Mas, assim... Se alguém tem deu uma nota alta para isso aqui, depois me chama no particular, tá? Para te ajudar. Número 9. Aí entra aqui um similar, que hoje em dia é desafiador, né, com as mídias sociais, né, Rô? Mas, ó, vício na comparação. Quanto você compara a sua vida com as dos outros? E a Rô ali, como psicóloga, já atendeu milhares de pessoas nessa vida, sabe o quanto que isso, né, influencia como a pessoa se sente, porque em vez de ela ficar olhando para o que ela fez, que ela construiu, que ela melhorou, ela fica sempre, nossa, mas aquele fez isso, mas aquele construiu isso, e aí fica sempre, né? Nunca é bom o suficiente. De 0 a 10, que nota você dá para essa número 9? Hoje em dia, com as mídias, então, né? Número 9, vício na comparação. Dá uma nota aí. Beleza. E número 10, eu vou encerrar por aqui para não ficar longo só essa dinâmica, tá? Depois eu passo todas no grupo para vocês fazerem. Tem algumas interessantes aqui ainda, mas vou focar nessa. Que é o número 10 mesmo. Vício na escassez. Quanto você acredita que falta dinheiro, oportunidade, tempo ou recursos? Vou repetir. Quanto você acredita que falta dinheiro, oportunidade, tempo e recursos? Enfim, eu não fiz todas aqui, mas vamos colocar vício, né, para a gente ser generoso. Uma nota 5 para cima, 7 para cima.
Levanta a mão aqui ou digita no chat, não precisa falar, mas se você deu alguma nota dessas 10 que eu falei, número 5, número 7 para cima. Levanta a mão, só para eu saber. Se você tem essa repetição. A Fernanda bate palminha, mas levanta a mão. A Madá tá aí, que legal, que bom que entrou. Legal. Mais alguém? Só as duas? A Rosenil, Fernanda, Mari, legal, legal, legal. Muito bacana. Se não teve, ó, a Wigna também. Se não teve, ótimo, não precisa. Nossa, eu tenho que sentir uma dor, eu tenho que ter um vício, William, não é possível. Talvez eu não tenha falado aqui, e tá tudo bem. Não entendeu a pergunta? Tá, vou repetir, Tati. Vamos, para a gente não se cobrar tanto, ok? Vamos considerar que a gente tem vício só nota 5 acima, ou 7 acima. Aquelas coisas que a gente botou, putz, nota 7. É um padrão muito repetitivo. Vamos considerar vício só isso. Então, levantar a mão as pessoas que deram nota para alguma área 5 acima ou 7 acima. Eu tenho vícios, eu vou falar para vocês. Eu tenho vício aqui na 3, vício na 6. Isso que eu nem botei todos, tá? Tudo nota 5 ou mais, todos. É interessante, entendeu? A gente tem que quebrar esses padrões. E tá tudo bem. Por quê? Porque muito tempo a gente achou que isso é natural. É natural? Vocês, vamos lá. Vocês, vamos ter uma conversa franca aqui. Eu, né, vou interagir com vocês mediante as câmeras que eu consigo ver abertas. É natural alguma dessas coisas que eu falei? Não é natural. Não deveria ser assim. Não é normal. Não é normal viver num estado de julgamento, de cobrança, de comparação, de culpa, de medo. Não é normal. Se você acha isso normal, opa, bandeirinha vermelha, a Matrix tomou conta. Não é normal. O que é normal? Digita no chat o que deveria ser normal. Quais são os sentimentos que deveriam ser normal? Quem pode escrever aí no chat? Vamos lá, vou falar uma. Saúde perfeita. Deveria ser normal eu sentir que eu tenho a saúde perfeita, que eu sou a perfeição, que eu não preciso de nada externo, porque eu vim perfeito, sou um com a fonte. Entendeu? Legal, Kelly, mas tenta colocar mais de uma forma mais positiva. Tá vendo que ainda tá da forma negativa? Não ter medos é uma forma, tá? Isso não adoece. O normal seria viver sem vícios. Mesma coisa, Madá. Tá vendo que a gente está colocando da forma negativa? O negativo ele prevalece. Qual que é o oposto, então, de vícios? Equilíbrio. O normal, o natural, seria a gente ter equilíbrio. Seria a gente sentir amor. Sentir a gente se sentir próspero, se sentir confiante. Isso, Norma, confiança em si mesmo. Esse é o normal. Toda vez que eu não tenho confiança em mim mesmo, é anormal. É a tirar, que queríamos tirar. Saúde mental, legal. Vibrar no amor, legal, Adélia. Vibrar no amor, porque a fonte é amor. Ter crenças positivas, sentimento de liberdade, show de bola. É isso aí. É isso aí, Carlinhos, no positivo. Liberdade. Muitas dessas coisas aqui, ó, vou falar uma crença, um vício que eu tinha. Eu tinha a crença, o vício, de me sentir preso. Eu me sentia preso, eu me sentia. Podia ser num relacionamento, podia ser num trabalho, eu me sentia preso, me sentia sufocado, me sentia agoniado. O que eu usei? Eu usei um mantra, eu usei uma ancoragem, que me ajudou muito, que é eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Que é o presente de Miguel Arcanjo, né? Essa ancoragem. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Porque o natural é o quê? Eu me sentir livre. Porque eu sou livre, eu sou um espírito livre, eu sou um ser livre. É claro que eu tenho minhas limitações aqui. E beleza, a gente veio para viver essas limitações, esse corpo físico e todas essas experiências. Até aí, ok. Mas, legal, Adélia, que bom que tu gostou. Existem várias ancoragens. Inclusive, tem uma dinâmica, pessoal. Vou dar de presente aqui agora quem sentiu no coração. Eu tenho uma dinâmica que eu faço no 1 a 1, que é um atendimento 1 a 1 que eu faço com a pessoa, que se chama ancoragem de frequência. A gente te ancora numa frequência elevada. A Tati, que está aqui, já fez, a Conceição já fez, algumas pessoas já fizeram aqui e sabem que é bem interessante. Então, eu estou dando de presente para quem quiser fazer no individual, no 1 a 1 comigo, de presente, tá? De verdade. Essa ferramenta ancoragem de frequência. Porque, realmente, isso é muito importante, tá, Adélia? Tu entender que todos esses vícios que a gente falou aqui, eles te mantêm num padrão de frequência. Geralmente, uma frequência baixa. De medo, de culpa, de dor, de limitação, de prisão. Por muito tempo você foi programado nisso. Então você acha que é natural viver nessa frequência. Não é. O natural é viver nessa nova frequência que a gente falou aqui agora. Então, para isso, essa ferramenta de ancoragem, ela é muito poderosa. Então, quem quiser me chamar depois, estou dando de presente, me chama no WhatsApp,
William, quero fazer ancoragem de frequência contigo. É transformador. Por quê? Porque você aprendendo a se ancorar nessa frequência mais elevada, isso fortalece muito. A Tati está aqui, a Conceição está aqui, elas podem afirmar depois, elas podem até dar um depoimento. Por quê? Você já acorda se colocando nessa frequência. Você vai dormir se colocando nessa frequência. Você se prepara para uma situação que você sabe que você vai viver no dia, se colocando nessa frequência mais elevada. Porque nós somos o quê? Energia. Ao mesmo tempo que a gente é matéria, a gente é energia. Ah, William, mas será que a gente é energia? Eu não acredito nessas coisas. Então tá. Então vamos lá. A mesma forma que você se sente, não vou julgar aqui, tá? Mas vou trazer um ponto para quem. Tem muita gente aqui que está no começo, sabe, pessoal, da expansão de consciência, eu sou obrigado a trazer isso. Então quer dizer que você, quando você vai para um barzinho, ou até uma prisão, alguma coisa assim, você sente a mesma energia do que quando você vai para a praia, ou para uma igreja, para um lugar ali que você se sente bem. Você sente a mesma energia nesses dois ambientes? Óbvio que não. Por quê? Por causa do ambiente em si? Um pouco também, né? Que eles representam, mas por causa das pessoas que estão lá, elas mandam frequência, elas estão te mandando frequência a todo momento. A gente aqui tá tudo online, certo? Mas a gente tem uma egrégora, a gente está mandando frequência um para o outro. Tanto que a gente consegue identificar, às vezes, alguém que não tá legal, e a gente olha ali para a câmera, a gente manda uma frequência boa para a pessoa, a gente manda uma energia boa, porque sabe que a pessoa está precisando. Né? Os terapeutas que estão aqui de plantão sabem muito bem, porque eu tenho, né, muitos amigos terapeutas, graças a Deus. E eu não vou fazer todas, porque tomaria muito o nosso encontro, tá, pessoal? Mas vamos lá. Para quem escreveu todas, para quem identificou algum vício, vamos agora fazer uma breve reprogramação. Breve, eu vou fazer bem breve mesmo, porque são muitas pessoas, muitas energias diferentes, e não tem como eu fazer algo específico para cada um, tá ok? Então, de forma organizada, a gente vai fazer o seguinte: feche o seu olho rapidamente e escolhe um desses vícios, escolhe aquele que mais te marca, entendeu? Eu vou escolher aqui o da culpa, por exemplo, para mim, que é um vício que me incomoda. Aí eu vou olhar para o William, lembra? Em terceira pessoa, sou observador, eu vou olhar esse William. E aí você vai fazer com a sua área aí também, tá? Você vai olhar para a Norma, você vai olhar para a Tati, você vai olhar para você mesmo ali. Olha você vivendo esse vício. Olha como é que você está se sentindo. Então, olha ali para o William e fica olhando ele sentindo aquela culpa. Só observa agora. Fica observando como é essa pessoa, como é que ela está agindo e o quanto isso limita ela de uma certa maneira ter vício nisso. Você pode sentir alguma parte do seu corpo doendo, sabe, agoniado, uma parte assim limitada que você sente uma trava. Você pode sentir algum sentimento que você queira anotar aí no seu caderno, um sentimento de raiva, de frustração, de tristeza. Mas observa esse ser ali que está vibrando nessa frequência, nesse vício, que até hoje achou que isso era normal. Você não está julgando, você está só observando. Você não entra naquela energia, você está observando aquela energia, aquela pessoa. Eu não vou aprofundar aqui agora, mas tá, eu vou aprofundar. Vamos aprofundar então um pouquinho. Tenta lembrar qual foi a primeira vez que esse ser teve esse padrão programado. A primeira vez que essa pessoa sentiu culpa, a primeira vez que essa pessoa sentiu medo, a primeira vez que essa pessoa sentiu raiva, a primeira vez que essa pessoa julgou, ou procrastinou, ou não se sente merecedora. Tenta ver essa situação. Se foi com seu pai, com a sua mãe, alguma coisa que você viveu ali, qual foi a primeira vez que esse ser se sentiu limitado dessa forma, dessa maneira?
E deixa vir, pode vir uma catarse, pode vir tosse, pode sentir um pouco de sonolência, pode sentir alguma parte do corpo travando, ou raiva, tá tudo bem. Observe essa primeira experiência. E agora, com a sua consciência mais elevada, você vai ali e vai conversar com esse ser. Pode ser com essa criança. Você pode ver, né, ela chorando, ela meio triste, ela com raiva. Chama ela para conversar, traz ela para perto. Quem sentir no coração, abraça essa criança e começa a conversar com ela, falando que ela não precisa mais se sentir assim, que ela não precisa ter esse padrão, ter esse vício, que isso não representa ela, que aquela situação tinha que acontecer daquele jeito, era a consciência dos envolvidos naquele momento, e que ela não tem culpa de nada, que ela não precisa ter medo, que ela não precisa sentir raiva. Fala para ela não perder a essência dela, quem ela é. Fala para ela ser aquela essência bonita, tranquila, aquela essência leve. E que essas coisas, essas vivências, essas situações do dia a dia vão acontecer independente disso. Mas ela tem que ser ela mesma, ela tem que, sabe, se sentir bem, se sentir alegre, se sentir feliz. Traz força, dá força para essa criança, dá força para esse jovem, dá força para essa pessoa que passou por essa experiência. Traz consciência para ela, fala que ela pode se reprogramar agora e a partir de agora ela vai viver de um jeito diferente. Então, se o sentimento antes era culpa, que trazia um bloqueio, que trazia uma trava, agora o sentimento é de liberdade. E aí cada um vai fazendo aquilo do seu jeito. O que essa pessoa tem que vibrar? Vibrar na alegria, na felicidade, no amor. Independente das situações em volta, ela vai vibrar no amor. Porque essa é a essência dela. Ela não precisa se modificar por ninguém, ela não precisa, sabe, criar travas e amarras para se encaixar na vida dos outros ou na vivência dos outros. E vai falando e vai sentindo ela se fortalecendo, ela começando agora a agir de um jeito diferente. Ela vai se sentindo mais livre, ela vai se sentindo todas as coisas boas que a gente falou aqui. Vai se sentindo mais acolhida, vai se sentindo mais amada, vai se sentindo mais forte, mais completa. Você pode até se retirar novamente. Olha como observador agora, mas olha essa nova frequência. Olha para você agora, adulto aqui agora nessa reunião e começa a observar como é que você vai agir daqui para frente, as suas atitudes, as suas ações, mas principalmente como é que você vai estar se sentindo tendo essas ações. Sentir a sua energia, sentir a sua alegria, sentir o seu amor, independente de como os outros vão reagir, independente de como as situações vão acontecer, você se sente livre, se sente bem, se sente confiante, se sente produtivo, você é produtiva, você é forte, você é confiante e seguro de si mesmo. E agradece por esse movimento, por trazer essa força, por transmitir essa informação. E vai, aos poucos, voltando para o aqui e agora, e observando como você já está diferente, só com esse movimento. É muito louco, mas a nossa frequência já muda completamente. Alguém sentiu que mudou completamente? Eu vi que a Conceição sentiu, mas alguém? Levanta a mão para eu saber. Parece que tu volta diferente, né? A Rô também sentiu. Por quê? Porque não tem. Pessoal, tá aqui, tá tudo aqui. Não é por imaginação, não é o mundo da Disney, não é. Não. É um comando que você dá.
Que legal, Kelly. Que bom que sentiu. Tive uma intuição para fazer. Show de bola. É isso aí. Vai vir como se fosse um, né, um sentir muito. Quem é que sentiu muito aqui que falou? Legal. Adélia, muito legal, Adélia, muito bom. Parabéns para quem ficou aqui até o final, né, fez o movimento. Isso é muito importante. E lembra de uma coisa, eu vou compartilhar isso aqui de novo. Lembra de uma coisa muito, muito, muito importante. Lembra disso aqui, ó. Daqui para frente. Quem você está se tornando é muito mais importante do que quem você foi até aqui. Simplesmente isso. Lá poderiam ter essas coisas, mas já passou. Para de se apegar nisso, para de ficar grudado, né, nessas culpas, nesses medos, não te ajuda em nada. Não te ajudou em nada até agora. Olha quantos anos você tem, olha quantas coisas. Que legal, Norma, que tu sentiu. Então daqui para frente, foca, tá nessa frequência aqui, ó, de propósito, disciplina. Ah, William, então quer dizer que eu vou criar minha realidade, não vai acontecer situações ruins, que as pessoas não vão me magoar ou alguma coisa assim. Não, vão acontecer situações similares, vão acontecer desafios, mas você vai estar focado no quê? Paz interior, você vai se sentir livre, você vai se sentir uma pessoa com propósito, com disciplina. Entendeu? É daqui para frente. O que já foi, você pode se reprogramar, você pode, né, fazer ferramentas como a visualização criativa, você pode ir lá e ressignificar para parar de ficar repetindo o quê? Os padrões. Como é que é o nome disso, William? Releitura. Se você tem relacionamentos um repetido, parecido com o outro, o nome disso é releitura. Se você tem um desafio financeiro parecido com outros que você viveu há 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás, o nome disso é releitura. Enquanto você estiver fazendo releitura, é porque você está preso lá naquele trauma, naquele desafio que você viveu provavelmente né, na sua infância. Então aqui eu fiz um exercício, fiz um movimento para se reprogramar. Fico feliz que vocês sentiram, de verdade, que benção essa aula, estava precisando. Que legal, Adélia. Poxa, muito legal, não te conheço, mas ter convidado a minha amiga Rô, então fico muito feliz de que tu está aqui. E parabéns por quem se permitiu quebrar. E assim, ó, pessoal, sai daqui e não fica assim, mas será que eu quebrei aquele padrão, aquele vício? Não fica na dúvida, entendeu? Afirma para você o que você quer e acredita. Então, por muito tempo você ficou apegado naquilo, soltou, você soltou nesse movimento. Foi o que eu falei, uma vez só, não é tão simples, porque a gente é teimoso. Quem aí é viciado em ser teimoso? Agora entendi porque que eu estou aqui. Gratidão pela entrega. Nossa, minha amiga Madá, fico muito feliz que tu está aqui. Eu sei o quão é importante. Madá ali que estava no salto quântico também. Por que a gente é viciado em ser teimoso? Soltando e reprogramando. Exatamente, Adélia. E como é que eu aconselho a fazer isso? Ó, deixa eu compartilhar uma coisa importante com vocês. Aconselho dessa maneira aqui, ó. A transformação não acontece em um único encontro. Hoje as pessoas aqui visualizaram, com a visualização, com os movimentos, podem ter tido uma transformação. Eu acredito que você tenha tido uma grande transformação aqui hoje, se você se entregou, tá? Eu vou continuar, vamos falando. Gratidão, Madá, fico muito feliz. Vocês vão saber daqui a pouco do que a Madá está falando. Ela acontece quando você permanece, esse é o nosso maior desafio, permanece tempo suficiente dentro da frequência certa. Vou repetir. Tempo suficiente dentro da frequência certa. E eu não estou dizendo, pessoal, que vai ser aqui comigo. Mas se você sentiu aqui hoje que você acessou uma nova frequência, você deve querer se manter nisso. Ok? Por quê? Porque você tem que jogar o jogo a favor de você. Porque, sendo bem honesto, quem mais pode fazer isso por você? Mais alguém pode jogar o seu jogo? Mais alguém pode fazer uma maratona lá por mim? Não pode, seria até sem graça, não teria graça. A gente está aqui para se desafiar, para se desenvolver, para evoluir. E eu vou ter que me manter numa frequência para atingir aquele objetivo. Então, se eu tenho o objetivo da maratona, eu tenho que me manter treinando para alcançar aquele objetivo. Porque se eu não treinar, se eu não me dedicar, ninguém vai fazer isso por mim e eu não vou alcançar a minha maratona. Então, eu não sei o que vocês estão querendo na vida de vocês. De verdade, eu acredito muito, muito que você é um ser ilimitado. Você é um ser ilimitado. Não existe limitação alguma para o que você pode conquistar, seja material, seja sonho, seja viagem, seja o que for. E digo por mim,
E o nosso maior desafio, o nosso maior concorrente, o que mais faz a gente, sabe, não alcançar essa limitação potencial que a gente tem, essa limitação potencial que a gente tem, somos nós mesmos. A gente mesmo joga contra a gente mesmo fica se limitando, fica se colocando em caixinha, sabe para quê? Para agradar os outros. Vou contar uma coisa para vocês, porque muitos vão sair daqui e vão continuar com os mesmos vícios, mesmo com o movimento. William, por quê? Porque se você se desapegar dos seus vícios, sabe o que significa? Você não vai mais poder conviver com as pessoas que você convive hoje. Né, Rô? Eu tenho que falar isso, e eu sei que muitas pessoas com isso que eu vou falar e tudo que eu vou falar daqui para frente vão fugir. Eu entendo isso, pessoal. Eu sou um ser assim que por muito tempo tive a minha autossabotagem, minha resistência, né? Ainda tenho muitas coisas, não estou aqui como superior, como ninguém, mas quem já está nesse caminho espiritual há mais tempo sabe do que eu estou falando. Chega um momento que você entrega, você solta, você fala assim, meu, chega. Chega de eu ficar lutando contra mim, me batendo. Beleza. Sou limitado, mas vamos se entregar. E quanto mais você entrega, quanto mais você se permite, mais você vai acessando em pequenas coisas. Comece a observar, talvez nessa próxima semana que você vai viver, sabe, Gilda? Um pequeno movimento que você acha assim, isso aqui não mudou nada. Mudou. Porque aquele pequeno movimento faz total diferença. Às vezes você estava se permitindo até agora viver numa casa que a sua porta está quebrada. E essa semana você vai trocar de porta, você vai investir numa porta nova. E isso muda completamente a sua mentalidade. Não tem a ver com a porta, tem a ver com o quanto a porta representa a sua prosperidade. Então eu poderia aprofundar aqui muito, mas eu sinto que muitas pessoas têm que sair daqui e olhar para si. Não sai daqui e vai para a internet. Não sai daqui e fica rolando history. Sai daqui, continua o exercício. Continua o exercício que eu vou mandar, porque tem mais de 20 ali. Eu vou mandar mais 3, vai ter 23. Para você colocar nota de 0 a 10, identifica os vícios e não se culpa e não se cobra por isso. Identifica e fala assim, poxa, que legal, te identifiquei, te peguei. Agora eu escolho me reprogramar, mudar. Se tiver algum desafio com isso, me chama no particular, tá? Lembra do presente lá que eu entreguei. Seguinte, eu vou abrir agora para perguntas, mas antes eu quero fazer um movimento muito importante. Por quê? Porque eu vou deixar essa aula disponível no YouTube para quem quiser acessar, mas quero deixar uma informação importante. Gratidão, William, muito boa dinâmica. Agora, prática. Exatamente. É prática. É orar e vigiar. Senão você vai... E, pessoal, vou repetir. É muito fácil você repetir o padrão. Eu já fui viciado em várias coisas. É muito mais fácil você se manter no vício do que você quebrar o padrão do vício. É muito mais desgastante, muito mais desafiador, tem muito mais pela resistência que você mesmo cria para sair disso do que continuar. Então, sim, você vai continuar. Mas o que você vai fazer? Daqui a um mês, daqui a 2 meses, você faz de novo essa dinâmica. E você dá as notas de novo, e você observa, opa, lá no número 2 eu dei nota 5. Agora eu escolhi dar nota 2. Opa, estou evoluindo. E tá tudo bem, entendeu? Até chegar no 0. Tem umas aqui que eu me surpreendi comigo. Eu falei, caramba, lá atrás eu tinha muito isso, não tem mais. E é isso que a gente tem que almejar, de verdade, de forma honesta e íntegra, tá? Fez sentido para vocês? Dá joinha para saber. Quem tiver perguntas, já vou pedir para levantar a mão. Assim que eu abrir, a primeira pergunta vai ser a sua e tudo mais. Queria dar os parabéns para quem participou. E deixa eu fazer um convite especial para vocês, de forma bem rápida, mas eu preciso fazer esse convite, afinal, é minha missão, é o meu propósito. Nas próximas 3 semanas eu vou estar fazendo os encontros abertos, gratuitos, porém, eu tenho um processo, né, chamado salto quântico. Tem pessoas aqui, né, a Tati, a Conceição, a Madalena, tem mais alguém aqui que eu estou vendo na telinha, não sei se deve estar ali, a Rô também, que participaram da primeira edição do Salto Quântico, e foi muito legal. Várias transformações, vários resultados, assim, eu recebi já vários depoimentos, feedbacks no WhatsApp, posso até mostrar para vocês, e eu decidi fazer a segunda edição. E essa segunda edição, ela se chama Salto Quântico, o Chamado. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas imagens, só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? O salto quântico chamado, tá, é para aquelas pessoas que querem acessar uma nova realidade, que nem vocês já conseguiram hoje fazer um pequeno movimento para essa nova versão de você mesmo. Sabe, para resgatar aquela essência que você sabe que você tem, está perdida em algum lugar aí,
você vai encontrar através desse movimento que a gente vai ter no Salto Quântico, vai trabalhar muito a questão da espiritualidade, né? Então, vai iniciar dia 22 de junho, ok? Esse é o próximo passo aqui para a sua transformação. E as vagas são limitadas. Por quê? Porque eu também atendo as pessoas no 1 a 1, algumas dinâmicas, ferramentas no 1 a 1. Então, as vagas vão ser limitadas nesse sentido, tá? O chamado não é para todos. Caso você esteja ouvindo isso aqui, sentiu que não reverberou, que esse encontro aqui não fez sentido para você, tá tudo bem, tá? É para quem está pronto para viver esse extraordinário. E foi o que eu falei hoje, antes de entrar aqui, eu falei assim, não é que você não vai ter desafios, não é que não vai ter situações, mas independente disso que está acontecendo à sua volta, você vai se sentir dentro de você forte, extraordinário, feliz. Por quê? Porque você vai se conhecer muito mais, você vai se amar muito mais, você vai parar de vibrar naquelas frequências que a gente falou ali que não é normal e começar a vibrar numa frequência muito mais próspera e positiva, de amor, de parceria, de abundância, de alegria, tá? William, me explica um pouco mais. Vamos lá. A gente tem, né, o Salto Quântico, é você, né, o apresentador, vamos dizer assim, principal, afinal, é um projeto meu, que eu sou muito feliz, é o meu caminhar aqui junto com a espiritualidade. Então, essa foto ficou bonita, né? Tô elegante nessa foto aqui. Então, quem sentiu o chamado participa, porque além dos meus encontros oficiais, a gente vai ter encontros muito, muito especiais com grandes amigos. Um deles, inclusive, está aqui, que é a minha amiga Rosângela Simões, vou deixar ela falar aqui agora também, porque ela fez já uma aula na primeira turma, foi uma aula fantástica, as pessoas se conheceram no nível mais profundo e foi transformador mesmo. Vai ter aula com meu amigo Fernando Machado, que foi uma das aulas favoritas do pessoal da primeira edição. Quem aqui é fluxoterapeuta, levanta a mão para eu saber, tem muitos amigos fluxoterapeutas aqui, ó, que legal, muito bom. E minha mãe, Jana Sartotti, vai trazer o DNA com Deus, que foi um encontro, assim, que foi um divisor de águas na vida das pessoas. Acho que vocês estão vendo a minha tela ainda, deixa eu mostrar uma coisa importante aqui para vocês. Ó. Aqui está o grupo, acho que deu uma travada na tela. Aqui, ó, todos os encontros do primeiro Salto Quântico vai estar disponível lá na plataforma da Hotmart. Então, aqui, ó, o primeiro encontro, reset, vai ter o Hot Seat com Ilha Sartotti, visualização, tá? Para sustentar o seu salto quântico. Isso aqui foi muito poderoso, várias pessoas se conectaram com Deus, com a fonte, foi muito bonito. E aqui sobre os decretos também, ó, até o primeiro comentário aqui da Madá, que estava até aqui agora, olha que legal, ó. Ela falou assim, ó, gratidão por esse compartilhar, que bom que eu decidi estar aqui. Além dos meus encontros, também vai ter os encontros dos convidados especiais. Então, tá aqui, ó, quem eu falei, ó, a aula da Rô sobre feridas emocionais, muito poderoso esse encontro, muito poderoso mesmo. Vai ter a aula aqui, ó, do fluxo, né, da vida com Fernando Machado, DNA com Deus com Jana Sartotti e desenho humano da Denise. Então, todos esses encontros vocês vão ter acesso também, que são lá da primeira edição, primeira turma, tá? Deixa eu até mostrar um comentário para vocês aqui, também acho que é da Madá, mas olha que legal que ela falou sobre essa aula aqui do Fernando. Que espetáculo de aula, gratidão Deus, gratidão Fernando, gratidão William pela permissão de ser o transmissor desse ensinamento lindo, que é o salto quântico. Então, é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês um pouco mais dessa experiência que tem sido o salto quântico. A gente vai vir com tudo para essa segunda edição, sentir o chamado, a Conceição vai estar lá junto novamente. A Madá acabou de tomar a decisão de estar lá junto novamente. Por quê? Porque está nessa frequência. Repito a frase que eu estou compartilhando hoje. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Qual foi a frase que eu falei? Não é num único encontro, é se manter nessa frequência. Então, se você está nessa pegada de evoluir espiritualmente, expandir a sua consciência, esteja com pessoas que estão nesse mesmo objetivo. Todo mundo que está aqui hoje está a fim de crescer, de evoluir, de expandir. Então, estar conectado nessa egrégora fortalece muito mais, porque sozinho no dia a dia a gente tem o desafio de ir desanimando, e não sei o que, tá. Não deixe isso acontecer com você. Esteja conectado com pessoas que querem evoluir, vai ser muito mais transformadora a segunda edição do chamado, porque além dos encontros oficiais da segunda, a gente vai ter Hot Seat toda quarta-feira, um encontro bem breve, mas trazendo as principais perguntas, com respostas muito importantes, e importantíssimo, tá? Isso aqui vai reverberar para algumas pessoas. Toda sexta-feira, a gente vai ter um encontro para trabalhar mais a parte energética e espiritual. Então, a gente vai ter orações, que vai ser muito importante. Espero que a Rô esteja lá um dia para fazer uma oração para a gente. Eu sei que a Jana Sartotti vai estar lá, outros amigos aqui também. A gente vai ter constelações, movimentos sistêmicos para trabalhar, porque vai ser importante também. Falas sistêmicas, tem dias que eu vou trabalhar específico falas com pai, com mãe. Sexta-feira vai ser o dia, assim, da gente
se blindar energeticamente para a gente fechar a semana com chave de ouro e, sabe, continuar no movimento, porque tende a gente, às vezes, a, sabe, entrar num ciclo não muito bom. Então, vai ser muito completo e queria fazer o convite para vocês que entraram aqui hoje participarem lá, tá bom? Eu vou encerrar esse encontro maravilhoso e vou abrir para perguntas agora, que eu quero ouvir, claro, um pouco de vocês, a experiência, o que vocês aprenderam, expandiram. Não deu para fazer todos, ficaria muito longo o encontro, mas no grupo do WhatsApp eu vou estar mandando todas as 23 questões para vocês darem nota de 0 a 10, tá bom?